Fala galera aqui do canal, beleza? Estou aqui com o Top Win e agora ele está atualizado, Top Win atualizado. Houve algumas modificações, deixei ele fiz algumas alterações para facilitar a leitura gráfica e com isso aumentar a assertividade do script Top Win, Pois é isso aí, vamos para as atualizações e depois vou mostrar cada gatilho, cada filtro para que você tenha uma assertividade muito boa com esse indicador. Certo? Vamos para as atualizações. As atualizações foram o seguinte: permanece com as médias móveis, certo? Permanece com as médias móveis, só que ele tem agora novos suportes e resistências. Novos suportes e resistências que ele tem aqui. Aqui é porque está fazendo um canal, então ele está dentro desse suporte e resistência desse canal, mas ele tem outras marcações. Ah, me enganei. Essas marcações são daqui da parte mais futura do gráfico, que é esse topo, este fundo e este topo aqui. Então, eu estava olhando o gráfico ali atrás, por isso que estava tão distante dos pontos marcados. Além dos suportes e resistências, essa linha vermelha, ela aparece tanto na coloração vermelha ou na coloração verde, certo? Ela é um ponto médio das pernadas, correto? Então, quando ela é rompida, quando ela é rompida com um engolfo aqui, em confluência com as médias móveis, há uma grande possibilidade de uma entrada e com uma assertividade muito grande de dar win, com uma assertividade mesmo muito grande mesmo. Então, coloquei também agora, ele vem com essas marcações de topo e fundo, né, só que de topo e fundo mais curtos, para a gente ter uma melhor, para ter confluência com as médias e topos e fundos mais baixos, né, caso topos e fundos descendentes para uma tendência de baixa, topos e fundos ascendentes para uma tendência de alta. O que é bom para essa confluência? Quando topos ou fundos são rompidos. Esse exemplo aqui, ó, tinha esse fundo aqui, que foi rompido por essa vela, deu o sinal de abaixo, deu o sinal aqui de ok, tem esse suporte aqui, ó, que é um suporte muito forte, esse suporte na cor branca é um suporte muito forte, foi rompido, e esse lindo pullback aqui, se tivéssemos entrado, se estivéssemos aqui na operação, no gráfico, no momento dessa oportunidade, eu teria entrado aqui, ó, um lindo pullback perfeito, entendeu? Perfeito mesmo. Então, esses topos e fundos da confluência com suportes e resistências, ok? Então, para isso que foi que eu fiz essa atualização. Tem aqui, por mais que pareça que são bandas de Bollinger, essa na coloração verde, nessa vermelha, mas não. Aqui é um canal que dá confluência de suporte e resistência também, ok? Então, foi essas atualizações que houve aqui no indicador Top Win, ok? Então, vai ser muito fácil, você não precisa configurar praticamente nada, só tem uma leve configuração, que é aqui. Após, aqui a configuração vai só ser aqui, ó, no zigue-zague, ok? No zigue-zague porque ele vem configurado em 1, só que fica muito distante, os topos e fundos, ó, eles ficam muito distantes. Então, como eu quero eles mais próximos, então eu coloquei ele em 0,1, ok? 0,1 fica topos e fundos mais próximos. Então, para detectar ali micro tendências, tanto de alta como de baixa, ok? Então, essas foram as atualizações do Top Win. E também as cores das velas, né? Ficaram cores bem vivas, bem intensas, porque tanto na Nike Option como na X-Nova, acho que na Bullox também, as cores não são tão intensas, e eu gosto, fica mais bonito, fica mais fácil de você identificar os candles aqui no gráfico, fica bem mais destacado. Então, essa coloração, ela é uma coloração bem interessante. Então, agora nós vamos para os filtros e gatilhos para as entradas. São os mesmos filtros e gatilhos anteriores, mas agora com mais confluência por causa dos suportes e resistências que há no gráfico. Um exemplo aqui, ó, ok? Vamos lá. Aqui houve um toque neste canal, e isso aqui basicamente anularia a nossa operação. Mas aqui, esse rompimento aqui foi muito bom, é porque aqui não... Eu quero dizer, como esse gráfico aqui já é passado, então não está aparecendo os suportes e resistências. Por quê? Porque nós vamos operar, você vai operar quando houver travamentos e rompimentos de suportes e resistências. Então, nesse caso aqui não tem, mas eu vou ver se eu encontro aqui um exemplo de um suporte e resistência. Esse impacto está muito feio. Então, nesse caso aqui, nós não operaríamos devido à tendência estar de alta. E também não tem nenhum suporte.
Caso tivesse um suporte aqui, ó, neste topo, e ele viesse buscar aqui, porque fez um engolfo, deu sinal, teria médias móveis aqui confluindo, que era a média azul, e a média verde daríamos para entrar. Mas nessas condições não há nenhuma confluência para que haja uma operação. Então aqui não dá para ficar, não dá para fazer operação. Nesse caso aqui, ó, provavelmente aqui, ó, nesse caso aqui, ó, houve um rompimento aqui na linha verde, né, desse suporte aqui, dessa resistência, houve esse rompimento dessa resistência, mas a vela ela ficou abaixo ainda da média amarela. Aqui deu I, mas nós não entraríamos. Se tivesse rompido a média amarela, as três médias, nesse caso aqui nós entraríamos, correto? Mas como ela não rompeu, então nós ficaríamos de fora. Só que tem uma confluência aqui, o travamento neste fundo aqui, o travamento nesse suporte, justamente com essa reversão aqui, ó, que o zigue-zague está indicando aqui. Então, teríamos, nesse caso, uma leitura para alta. Deixa eu ver se a tendência, ó, a tendência aqui estava de queda. Mas aqui, ó, já tinha acontecido essa reversão, né? Então, aqui, querendo ou não, é um ponto de reversão, de suporte. Então, entraria por causa do rompimento das duas médias e do rompimento dessa resistência aqui. Então, ela tem alvo aqui, com certeza. Quando o gráfico estava aqui, aqui tinha suporte e resistência. Então, tinha resistências aqui. Então, logo, o preço ele teria alvo, certo? Teria alvo. Porque o preço ele faz topos e fundos, ele vai de um suporte para uma resistência e de uma resistência para um suporte. Então, se tiver travado, nesse caso, travou em um suporte, então isso é um sinal de reversão, fez um engolfo, rompeu as médias, então teria uma resistência aqui como alvo, então era uma entrada, uma oportunidade de entrada, ok? Deixa eu ver se eu encontro. Bom, como está acontecendo aqui, por que eu não entraria aqui? Mesmo tendo rompido, estando acima das médias, mas houve um travamento aqui, ó, nessa resistência. Então, é um ponto de reversão aqui. Então, e outro detalhe, é a última vela, de H1. É a última vela de M15 dentro de H1. Então, provavelmente, você tem que ter muito cuidado, tanto com a última vela de H1, como com a última vela de M30. A vela de M15 de M30, ok? Dentro de M30. Então, aqui, fica de fora. Travamento, uma resistência, você não vai operar a favor, você não vai operar a continuação, porque é um ponto de reversão, ok? Se não tivesse aqui uma resistência e ela tivesse travado aqui em um suporte, ou mesmo aqui nas médias, seria um bom gatilho de entrada. Mas nesse caso aqui não, fica de fora, não entra. Ó, caso aqui ó, houve esse travamento, ok? Houve esse travamento aqui nesse suporte. Se por acaso esta vela romper as médias móveis, ficar aqui acima, temos uma oportunidade de entrada, certo? Porque o gráfico está fazendo topos e fundos, está tocando no suporte e buscando resistência. Tocou na resistência e está buscando suporte, que é o caso aqui, ó, desse exemplo aqui. Né? Houve aqui um travamento aqui nesses suportes, ok? E houve um rompimento das médias móveis, ela veio aqui, tocou e fez esse lindíssimo cunho aqui. Ah, mas aqui houve um loss mesmo rompendo, fez uma vela bonita, verde, de alta, mas essa vela aqui, ela subiu, tocou na resistência e veio buscar as médias. Nesse caso, a gente fica de fora. Se ela travar em algum suporte ou em alguma resistência e depois vir buscar as médias, você não entra, ok? Não entra de jeito nenhum, porque se ela já travou nessa resistência, então ela não teve força para romper essa resistência. E ela vem buscar as médias, então ela está ganhando força. Então, ficar de fora, ok? Que aqui, ó, como está um gráfico passado, não dá para saber se tinha um suporte aqui, mas provavelmente sim. Por quê? Porque o indicador aqui do zigue-zague reverteu aqui. Logo aqui teria um suporte. Então ele estava travamento, um suporte não, uma resistência. Logo, ele ganhou força e veio buscar as médias, não respeitando, como é esse caso aqui também, ó. Ok? Aí, travou aqui, veio buscar as médias, não respeitou. Então ficar de fora. Ok? É muito importante esses filtros para que você não leve um loss e diga que o indicador não funcionou, não funciona. Ó, aqui, ó, tá vendo? Ele travou nas médias, certo? Travou nas médias, mesmo fazendo engolfo, mesmo estando muito próximo do suporte, mas ele travou nas médias e estamos numa tendência de alta. E aqui, ó, não tem uma resistência aqui, a resistência está aqui em cima. Só que é a última vela de H1, a última vela de M15 dentro de H1, então ficamos de fora, por quê? Porque geralmente reverte ou retrai, nesse caso, lá em H1 está retraindo, então você não pode encontrar essa força de retração. Se eu
mudar de par. Vou... Pois é, os gatilhos de entradas são bem simples. Os gatilhos de entrada são bem simples. Rompimento das médias móveis, travamentos em suportes e resistências, ou travamento nas médias móveis, esperar o preço vir buscar as médias, e então você entra ou buscar as médias ou suportes e resistências rompidos, fazendo assim um pullback. Mas tem que ser a primeira vela depois do rompimento, certo? É a primeira vela após o rompimento. Não é a segunda ou terceira vela, é a primeira vela após o rompimento. Caso aqui, ó, caso depois desse engolfo aqui, desse rompimento, desse suporte que virou resistência, se o preço ao nascer tivesse tocado aqui, nós entraríamos com um pullback de baixa. Mas já foi a segunda vela, nesse caso já foi a terceira vela após o rompimento, então a gente não faz nada, ok? Eu encontro aqui, deixa eu abrir aqui o EURUSD, ver como é que está aqui o EURUSD. Ó, nesse caso aqui, ó, teríamos uma oportunidade de entrada. Por quê? Houve um rompimento das médias, está abaixo da média amarela, que é a média mais importante, logo fez um rompimento desse suporte, rompeu essa vela aqui, então quando ela tocou aqui na média, ela retraiu e teria dado um belíssimo win. Nesse caso aqui, ó, não teríamos entrado, por quê? Porque ela rompeu, mas ela travou aqui, esta vela, travou nessa linha aqui do canal, e essa aqui também veio buscar o canal e depois veio buscar as médias. Teria dado um infarto aqui, mas notaram que não houve um sinal de acima. Por quê? Porque não houve um rompimento forte desse pavio aqui. Ó. Por isso, não deu o sinal de acima. Por quê? Porque o sinal de abaixo e de acima são os sinais principais. O sinal de OK ele vai ser uma confluência a mais na sua operação, que é nesse exemplo aqui. Ó. Tá vendo aqui? Sinal de abaixo, por devido ao rompimento desta vela de alta. E aí, deu o sinal de OK, e aí nesses casos do sinal de OK, você vai poder entrar se tiver ou um suporte ou uma resistência rompida, logo após o engolfo, ou se tiver essas linhas cinzas aqui, ó, que a própria corretora marca. Se estiver rompida, você pode operar o pullback nessas linhas, desde que elas estejam com uma distância considerável do nascimento da vela, porque se ela estiver muito próxima, você não vai pegar. Nesse caso aqui, ó, a vela está aqui, e tocou aqui, entrou e respeitou. Esse suporte branco aqui, ó, essa linha branca de suporte, é linha lá do futuro, por isso que está travando aqui. Mas caso trave, caso isso aqui acontecesse, se travasse aqui, você teria que ficar de fora desta operação. Ó, nesse caso aqui, por que deu loss? Caso tivéssemos entrado nesta linha aqui. Por quê? Ó, essa vela deixou muito pavio embaixo, revertendo. Então ela não tinha tanta força. E mesmo sem estar vendo como essa vela aqui se comportou, eu sei. Ó, essa vela nasceu, veio buscar aqui, aí voltou, retornou, reverteu e estava ganhando força. Então ficaríamos de fora. O ideal é que a vela nasça e já vai buscar a nossa região, ok? São gatilhos bem simples. E detalhe, a vela de engolfo ela tem que ter um formato muito específico para que haja uma assertividade muito maior. Nesse caso aqui, ó, vela de alta, bastante pavio embaixo, muito corpo, e o pavio, um pouco de pavio ou nenhum pavio na parte superior. Ok? Então essa é o padrão da vela de engolfo para que haja uma assertividade muito maior mesmo. Deixa eu encontrar aqui uma vela de baixo com esse formato. Não estou encontrando, mas e tem que ser velas de engolfo com um rompimento bem forte. Entendeu? Não pode ser, só porque fez um engolfo pequenininho, né, um engolfo bem pequeno, você não vai entrar. E, ó, nesse caso aqui, ó, o engolfo foi muito bom mesmo. Rompimento e tal, quando veio tocar nas médias, em confluência com uma resistência aqui, ó, respeitou a entrada, belíssima, ok? Respeitou demais a entrada. Então, ó, nesse caso aqui, ó, um pouco pavio, houve aqui o sinal de abaixo, houve o OK, mas aconteceu muito pavio na parte de cima, nessas resistências aqui, e agora ela já subiu, tocou e veio buscar aqui. Pode respeitar? Pode, mas nós vamos ficar de fora. Caso essa vela fosse o contrário, pavio aqui embaixo, muito corpo e pouco pavio aqui em cima, mesmo com essa entrada, mesmo ela vindo buscar aqui até nas médias, nós entraríamos. Mas nesse formato, com pavio, muito pavio em cima, demonstrando fraqueza, nós não entramos, ok? Ó, como eu falei no exemplo aqui, ó, houve travamento, rompeu, mas o que aconteceu? Ela ganhou força, ela veio aqui, travou nessa resistência e veio buscar aqui, ó. E se tivesse entrado tanto nessa linha cinza que marca a corretora, como aqui perto da linha da média azul, teria levado loss. Agora, se ela tivesse nascido aqui e já tivesse vindo buscar
vindo buscar de primeira a nossa região, aí beleza, aí seria uma bela entrada. Ó, caso se confirme esse rompimento, na próxima vela eu vou entrar para na prática, demonstrar na prática como o indicador funciona. Meu irmão, a sua virada de chave para adquirir o indicador está no link abaixo aqui, ou nos comentários fixados, ou na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu like para acompanhar mais vídeos e até o próximo. Valeu!